Boa noite, companheiros da CATV. Muito bom estar aqui com vocês. Esse é o programa O Companheiro lá de Brasília, o meu parceirinho de resumo do dia, Expedito Santana, grande Expedito Mendonça. Muito boa noite, companheira Natália. Já estamos aqui nesta sexta-feira, dia 11 de março. Queria dar o meu boa noite inicial aqui a toda a nossa audiência nesse resumo do dia, programa de número 949, não é isso? Olha só, estamos nos Isso mesmo. aproximando do programa de número 1000. Falta pouco. E nessa sexta-feira, né, explosiva, digamos assim, uma semana explosiva, não é isso? Com os preços aí em disparada, inflação disparando, o problema do conflito armado no leste europeu, ou seja, o mundo está aí de portas abertas aí para avançarmos na perspectiva de derrotar o imperialismo. E é isso que nós vamos tratar aqui no programa, com temáticas nacionais e, como não poderia deixar de ser, internacional. O problema do conflito armado no leste europeu. Então, estamos dando aqui as nossas boas-vindas aos nossos internautas, aos nossos companheiros, os companheiros aí que trabalham na produção aí também, que garantem aí a feitura do programa, e para dividir essa bancada aqui, a companheira Natália Araújo, para nós deixarmos todo mundo muito bem informado e com análises também sobre o ponto de vista dos trabalhadores e da luta de classes. Vamos lá, vamos dar início, companheira? Vamos dar início ao nosso programa de maneira bem humorada, porque o resto dele, né, Expedito, é difícil aguentar. Então vamos lá pegar o nosso fiel chargista J. Camelo, sempre representando. Ah, Expedito, hoje ele foi certeiro na veia. Um bonequinho do posto perguntando, né? Um bonequinho bolsominion. E o Lula, hein? E o PT, hein? E o filho do Lula, hein? A gente reclama quando a gente fala, meu, você tá pagando R$ 50 a gota da gasolina. Aí o bolsominion olha e fala, e o Lula? E o PT? E os filhos do Lula? E o não sei o que do Lula? E bom, essa piada é a... Olha, é até triste, né? Muito boa a charge. Como todas, né? Muito boa. Pois é. Bom, voltando aí ao tema, né, que tem tudo a ver com a charge, a gente tem aí, que você já começou abrindo o programa, que é um assunto muito preocupante para todo trabalhador, né, que é a inflação. Como é que tá isso aí, Expedito? Quais são as perspectivas aí? As perspectivas, companheira Natália, são muito sombrias. A gente sempre falava assim: o fantasma da inflação está batendo novamente às portas do país e tal. Só que aqui não se trata do fantasma da inflação. É a inflação de carne e osso que já está aí instalada no país. Isso a gente verifica aí nos preços, não é isso? Na disparada dos preços, nos gêneros de primeira necessidade aí da classe trabalhadora, e agora um elemento muito explosivo foi adicionado, digamos assim, a essa ao, ao, a cesta, digamos assim, né? Vamos chamar de a cesta inflacionária, não é isso? Que é composta de vários itens, de vários elementos. Você teve ontem, né, o anúncio aí do tarifaço do reajuste aí dos combustíveis, do gás de cozinha, gasolina
mais de 16%, diesel quase 25%, não, gasolina mais de 18%, botijão de cozinha mais de 16%, e o diesel, que movimenta a frota de caminhões que transporta, que faz o transporte pelo país, né, de mercadorias, incluindo tudo aí, gêneros alimentícios e tudo mais, 25% de reajuste. 25%. É óbvio que isso tem uma repercussão imediata, não é isso? Na pressão inflacionária, não é isso? Na definição dos índices. Imediatamente, agora, em fevereiro, não é isso? O país acelerou 1,1%, que é o dobro da taxa de 0,54% que foi registrada em janeiro. Ou seja, no mês de fevereiro, agora, nós tivemos simplesmente o dobro do que foi calculado, do que foi apresentado, né, do que foi coletado em janeiro. Portanto, é uma situação que é muito, muito, muito delicada, é um momento muito, muito, muito que deve ser visto assim com muita atenção, porque esse é um dos elementos explosivos aí colocados na conjuntura que pode aí detonar aí processos aí de convulsão, de mobilização, não é isso? De intolerância absolutamente justificável da população com relação a mais isso aí. Então, o acumulado em 12 meses subiu para 10,54%. O Banco Central trabalhava com uma meta, olha só, hein, o disparate. O Banco Central trabalhava com uma meta de 3,5%. E ela foi para 3 e ela foi para 10,54%. Os economistas-chefe aqui dos principais bancos, todos eles são unânimes em dizer que a alta dos combustíveis vai pressionar, obviamente, ela vai se espalhar por outros setores aí, né, do custo, né, do cálculo inflacionário, não é isso? Para efeito de cálculo inflacionário nos próximos meses. Então, o IBGE está constatando aqui e divulgando que 75% dos produtos e serviços investigados pelo IBGE ficaram mais caros em fevereiro. Olha bem, hein? 75%. 75%. Exatamente. Então, é um absurdo. Expedito, você sempre do que R$4. Para você ter uma ideia da coisa. É um item básico aí. Básico. Um item aí que as famílias de baixa renda dependem, não é isso? Exatamente. Então, aqui, olha o que disse aqui um economista, né? É um impacto que não fica localizado nos combustíveis, mas sim fica disseminado em outros componentes. Quando você tem uma alta, tanto da gasolina quanto do diesel, você acaba tendo um efeito disseminado na economia como um todo, como frete e serviços. Isso acaba impactando os preços de bens e serviços que compõem o índice de preços ao consumidor ampliado, que é o nosso IPCA, não é isso? Então, minha amiga, meus amigos, companheiros, devemos estar aí muito atentos, não é isso? Aos próximos movimentos. Isso aqui é um elemento explosivo colocado na conjuntura e nós precisamos isso aqui porque a situação está muito, muito, muito próxima aí de sair do controle ou já dando sinais aí de sair do controle. Porque o Bolsonaro, o que ele fala? Eu não posso fazer nada, eu não tenho nada com isso, eu não tenho poder nenhum para mudar nada. É o governador, a culpa é do governador, a culpa é do ICMS, e na verdade agora ele viu, e ele falou até da internacionalização lá, da dolarização do preço do petróleo, agora ele voltou atrás, meio que admitiu que é cagada, que eles têm que voltar a ser, né, na nossa moeda. Só que agora é tarde demais, né, Expedito? Os bilionários, eles não vão querer retroceder, perder dinheiro.
Nunca quiseram, nunca E cederam, assim, né? ele vai fazer meia-culpa por conta do ano eleitoral, mas o PIB cresceu, o Brasil cresceu. Gente, no bolso de cada trabalhador, mudou? Mudou para pior, muito pior. Todo mundo está vendo os aumentos, né? E é um ótimo momento para a classe trabalhadora se unir e exigir que isso pare de acontecer. Não é não, Expedito? É isso aí, companheira. Vamos avançar aqui na pauta. Vamos, Essa é a vamos. conclusão que a gente chega e tal, né? Inclusive, vamos falar dessa pauta que é bem perigosa, né? Que é o que vem rondando aí a comunicação, como foi dito no programa anterior. Não compre jornais, minta você mesmo. As organizações da esquerda realmente, né? Da esquerda que quer mudar o país com o governo trabalhador, através do presidente Lula, o WhatsApp, ele bloqueou os números de divulgação de grupos do presidente Lula, de campanhas, né? Seriam grupos em que eles postavam o endereço daquele grupo do WhatsApp em algumas redes e aí os filiados, os militantes podiam entrar nesse grupo para ficarem assim a par das atividades, a par das mobilizações. E o que aconteceu? Censura. Censura, sem o menor pudor. E o PT buscou o WhatsApp e ele disse que o dono da plataforma, né, falou que ele não analisa casos especiais, que não existem casos especiais, que a plataforma tem as suas regras e que foram muito atingidos muitos membros muito rapidamente, que parecia uma atividade suspeita, né, de robôs e tal, e por isso que eles bloquearam. Não se sabe ao certo se vão voltar, né? A assessoria de imprensa do PT diz que está analisando, parece que vai voltar, que o WhatsApp está analisando, mas a gente percebe já o início, quando eles começam a mobilização e a união da classe trabalhadora, né, num ano eleitoral, já acontece uma coisa dessa. E você ficar à mercê de um veículo, né, de uma plataforma que é do imperialismo, é um absurdo, né? Uma campanha que foi aí meio que por água abaixo, porque eles não puderam divulgar, não puderam fazer nada e entraram nesse embate aí com uma grande plataforma aí utilizada no país. Então, eu gostaria de dizer a todos os petistas que prestem atenção aí nas campanhas que fazem, em quem vocês defendem, em quem vocês acreditam, porque tudo é internacional isso, não é só aqui. Eles estão bloqueando assuntos muito importantes e a união da classe trabalhadora por um governo dos trabalhadores no Brasil é o que eles menos querem. Eles querem tomar conta. Eles quem? O imperialismo. Eles, os financiadores dessas políticas aí, desses atos pela terra, dessas coisas que nem citam o presidente Lula, né? Nem citam, não estão nem aí para a campanha, para a única pessoa que pode mudar aí o destino, começar a mudança do destino do nosso país. Certo, Expedito? Isso aí é só o prenúncio do que vem aí pela frente, né? Você imagina. Então, Vem bem mais. na hora que a campanha pegar no breu aí, como a gente fala, né? E ficar e a polarização já está colocada, Lula e Bolsonaro, nós vamos ter aí uma situação aí de guerra total. Não tenha dúvida nenhuma. Vai ser baixo. E devemos estar preparados para isso e só através da mobilização, né? Não é fazendo alianças aí com setores aí que não tem nenhuma identificação com a luta dos trabalhadores, nem com nenhum e nem com o Brasil, né? Muito menos, não é isso? Que essa situação
né, vai ter um desfecho positivo do lado dos trabalhadores. Ao contrário, acho que tem que haver aí uma compreensão no sentido de redirecionar a campanha da esquerda aí para mobilizações de massa. Lula vai ganhar a eleição a partir das ruas. Não é dos gabinetes, não são dos acordos de gabinete. É isso aí. Gente, eu queria dar uma boa noite aqui para o companheiro Ernesto Abdala Filho, para o companheiro Lino Alves, Carlos Santana, Carlos Nishimiya, Márcia Souza, Éder Ribeiro, Osni Castro, Ângel, e o Revolução Popular do Brasil está falando que mandou 2 stickers hoje que foram cobrados, mas não foram encaminhados. Inclusive, ele mandou em superchat, eu agradeço muito, Revolução. O que está acontecendo? Nós temos aí as nossas lives, inclusive, elas estão sendo pouco distribuídas, alguns superchats estão sendo deletados, algumas mensagens, vocês podem ver aqui, que a essa altura o nosso nível de transmissão já seria um pouco mais alto. Peço a vocês, por favor, compartilhem essa live, deem likes, compartilhem nos grupos, dos petistas principalmente, né, para eles ouvirem aí o que a gente está falando, que a gente está alertando, porque infelizmente a gente está sofrendo aí esse boicote que quem está contando a verdade sempre sofre esse tipo de coisa. Mas eu agradeço aí o Revolução Popular por estar sempre presente e colaborando com a nossa imprensa independente, partidária e operária. Bom, dando seguimento à nossa pauta, Expedito, o que a gente vai falar? Bom, nós vamos falar aqui de uma perspectiva aqui que está sendo apontada por um companheiro aqui, petroleiro. Ele deu a senha, ele está mostrando aqui o caminho. O que ele fala? Ele fala que, ao invés de haver uma corrida aos postos, deveria haver uma corrida às ruas para tirar o Bolsonaro. Esse deve ser o movimento dos brasileiros, dos trabalhadores, de quem quer que seja, tá certo? Que vai estar submetido a esse sufoco escandaloso aqui, que é pagar quase... eu ouvi aqui, entrou aqui uma mensagem dizendo que a gasolina já está a R$11 no Acre. Ou seja, já rompeu a barreira aí dos R$10. E nós vamos ter situações aqui em que a gasolina, se não for a R$10, ela vai estar muito próxima a isso aí em alguns estados que tradicionalmente já tem o preço lá em cima, né? Da gasolina, do combustível, tem os custos de transporte, essa história toda. E com o aumento do diesel aí também e tal, ou seja, você tem custos agregados aí que fazem com que o litro do combustível suba. Esse companheiro aqui deu a senha. Ele está dizendo aqui exatamente aquilo que deveria acontecer. Diante do descalabro social, econômico, diante da mais completa debacle, que é o governo Bolsonaro e que é o resultado do golpe de Estado, a gente tem que entender que tudo isso aí foi resultado do golpe de Estado de 2016, ou seja, essa situação de causa absoluta em que o país está imerso nesse momento aqui agora, a saída é ir para as ruas e exigir a queda do governo. Infelizmente, a esquerda amputou as mobilizações das ruas. Acabou com as mobilizações pelo Fora Bolsonaro. E agora vai querer fazer articulações de gabinete, federações, coligações, alianças e tal, para fazer com que o Lula ganhe a eleição. Vai ficar complicado. Esse companheiro aqui está apontando aqui a perspectiva correta. Ele fala, ao comentar sobre a notícia da corrida aos postos de gasolina, às vésperas do aumento nesta sexta, o petroleiro destacou que, na verdade, os brasileiros precisam correr para as ruas para botar esse governo para correr, tirar ele de lá.
isso acertadamente. É isso que as direções deveriam estar fazendo. O problema é que, infelizmente, os que têm aí o controle sobre o movimento de massas no país, que controla os sindicatos, que controla as federações, confederações e os diversos movimentos de luta aí de esquerda e que vão para as ruas, estão aí completamente iludidos com a questão da eleição. O Lula se apresentou aí com 45, 48, 50%, o Bolsonaro lá com 20, 21, 22%, e todo mundo aí muito alegremente achando, bom, vai ser um passeio, pai e tal. Não é assim, companheiros. Não vai ser um passeio. O golpe, veja só, a questão do golpe, ela não está resolvida, o golpe não foi derrotado, tá certo? Nós do PCO dissemos a todo momento, é preciso impor uma derrota ao golpe de Estado. É preciso impor uma derrota ao golpe de Estado. E isso só pode ser conquistado nas ruas. Mas a esquerda, não. Ela gosta de eleição. Ela gosta daquele clima morno, tá certo? Esse clima morno favorece a direita, vai favorecer o Bolsonaro. Ele já subiu aí nas pesquisas. Veja, se é verdade ou mentira, sei lá. Não importa. O que importa é que a direita não vai ficar assistindo o Lula ficar com 48%, 50%, ganhar a eleição e ela ficar olhando isso aí, o Lula dar a volta olímpica aí com a taça na mão. Não vai acontecer isso aí. Portanto, que sigamos, que a esquerda siga o exemplo desse companheiro aqui. Ao invés das pessoas, conscientizar as pessoas no sentido de que a corrida não deve ser aos postos de gasolina, mas deve ser ocupando as ruas do país para não só colocar esse governo nas cordas, mas para fazer crescer, numa perspectiva popular, a candidatura do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que está colocado. Vamos lá. É isso aí. Piada nova para contar para o burguês. Vou para Venezuela, sim. Pelo menos lá eu posso usar meu carro. Tá ótimo, até o Biden está indo lá, né? Agora procurar. Bom, exatamente. Olha só, consequências da sua notícia. A primeira reação ao tarifaço de Bolsonaro, cegonheiros e transportadores de combustíveis iniciam paralisação. Empresas alegam que a alta dos preços dos combustíveis inviabilizou o frete e que as frotas ficarão paradas dos pátios até que as condições financeiras sejam reestabelecidas. Ou seja, teremos aí as prateleiras vazias, teremos aí um aumento oportuno, né, de grande procura, quando a procura é maior, aí o preço sobe, né, e o contrário também acontece. Mas, no caso, a gente tem o pior cenário, né, as empresas transportadoras anunciaram nesta sexta-feira, caminhões e suspender novas viagens em função do aumento dos preços dos combustíveis pela Petrobras. O aumento fez com que o sistema entrasse em colapso. Uma declaração do assessor executivo da Confederação Nacional de Transportes Autônomos. O caminhoneiro ele não consegue mais ele tem que pagar a manutenção, ele tem que pagar os pedágios, ele tem que pagar o combustível, não tem como, é um colapso, ele não consegue tirar o mínimo, ele sai em prejuízo por conta desse aumento absurdo que já está valendo, já está vigorando, tudo de ruim que pode acontecer aí nos próximos dias, nas próximas semanas. E nós temos que nos mobilizar, companheiros. Nós temos que nos unir aí, essa classe, com a classe trabalhadora, e irmos reivindicar que isso não aconteça. Isso tem que ser levado ao extremo, sim, porque nós vamos sofrer muito com essa alta. É assustador. Companheiro Expedito, vamos lá. É isso aí, companheira. Exatamente isso aí.
Bom, o nosso próximo ponto aqui, o nosso próximo tema é mais uma desses absurdos dos canalhas, né, isso que dirigem aqui o país, né? Pelo segundo ano consecutivo, nós não tivemos carnaval no país, não é isso? O último carnaval foi em 2020, 2021, pandemia, 2022, agora em que a pandemia já estava razoavelmente aí sob controle, com o avanço da vacinação e tal. Pô, o que aconteceu aqui? Resumindo, os golpistas, os governadores, os prefeitos, toda essa gente aí que fala aos quatro cantos, tá certo? E que fica bradando preocupações sanitárias com a população, ou seja, proibir o carnaval sob o pretexto de que poderia haver aglomerações e com isso você poderia ter um novo surto, né, de crescimento dos casos de Covid por conta da festa popular do país, do qual o brasileiro gosta de comemorar, gosta de brincar, gosta de ir para a rua, né, um momento importante da cultura nacional. Eles proibiram essa festa popular a pretexto de medidas sanitárias, ou seja, de impedir a disseminação da Covid, da variante Ômicron. Agora, olha só o que aconteceu. Uma semana antes, pelo menos aqui em Brasília aconteceu assim, São Paulo e Rio de Janeiro também já foi anunciado, desobrigar o uso de máscaras contra a Covid. Sei lá, 72 horas depois do período do carnaval, né? Da semana do carnaval, esses picaretas, esses facínoras, esses elementos descarados, vêm e baixam medidas aqui para liberar geral. Então, aqui o uso de máscara. Olha só que coisa espetacular. Quer dizer que brincar o carnaval você não pode, mas agora está tudo liberado e tal para você andar sem máscara. O que está por trás disso aí? É óbvio que o carnaval, enquanto uma festa popular, ele é um momento em que a população expressa, não é isso? Através da cultura, através da folia, o seu descontentamento com a situação política do país. E foi exatamente isso aí, longe de haver qualquer preocupação sanitária e de preocupação com a infecção das pessoas, o que eles proibiram foi a festa popular para proibir a manifestação, para impedir a manifestação popular contra os golpistas, contra a direita, contra o regime político. E, obviamente, que a maioria da população, vamos ter claro, sairia gritando palavras de ordem aqui em defesa, de exaltação aqui à candidatura do companheiro Lula, não tenha dúvida nenhuma. Porque, sendo o carnaval uma festa popular, não é isso? Quem é que vai defender aqui candidatos burgueses? Não. A sátira, as máscaras, as fantasias e tal, seriam elas alusivas de crítica à política dos golpistas, não é isso? E de apoio à candidatura popular do ex-presidente. Este é o sentido da proibição. Não tem nada a ver com medida sanitária. É a repressão contra a população que estava na ordem do dia e foi esse o elemento que determinou em todos os estados, no país inteiro, não é isso? O cancelamento da festa popular mais importante do país. Portanto, fica aqui a denúncia, tá certo? Exatamente para nós fazermos aqui uma crítica que é verdadeiramente aquilo que acontece. Quando você tem o povão na rua, quando você tem as pessoas aí com liberdade para se manifestar, para se organizar, para brincar em blocos, para ir em estádio de futebol, não tenha dúvida nenhuma, a direita é atacada, a direita é vaiada, a direita ela cai aí na desgraça do povão. E a tendência é você apoiar as candidaturas do campo popular. É isso que está colocado e mais nada. Fica aqui a nossa denúncia, tem uma matéria aqui do nosso
do nosso DCO, né, isso que traz muito claramente, aqui é uma matéria muito bem escrita, explicita de forma clara, porque eles nem disfarçaram para fazer a coisa tipo assim, 2 meses depois e tal. Não, foram 72 horas depois. É um absurdo. É um Um, absurdo. um negócio assim inacreditável. Mas em se tratando dos golpistas brasileiros, a gente não pode duvidar de nada da capacidade dessa gente. Não é isso mesmo, companheiro? É isso aí. A matéria do DCO chama-se Caiu a Máscara. Então, convido a todos aí que Exatamente. acessem aí o DCO e leiam a matéria. Se eu não me engano, o companheiro Vitor Assis, se eu não me engano, ele gosta muito de escrever sobre esse tema. Exatamente. Vamos lá. Expedito, assim, a gente já falava isso quando começamos a noticiar mortes por Covid. Nós já falávamos isso. Isso é que estão mostrando, isso é que estão mostrando. Então, agora foi publicado aqui, até o Instituto Butantan também fez um artigo sobre isso, na verdade tirou uma nota dizendo que ontem a The Lancet, que é uma revista científica reconhecida aí, ela fez uma pesquisa mundial, né? E constatou que o número de mortes pode ser até 3 vezes maior do que os registros oficiais. Então, assim, é assustador, é assustador. O número divulgado que nós temos é de 5,9 milhões, né, oficialmente. A pesquisa abrangeu aí 74 países e 266 localizações subnacionais, inclusive o Brasil. O período avaliado foi do dia 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. A estimativa correta, eles anunciaram, né, oficialmente 5,9 milhões de mortes. A estimativa que eles chegam, né, é em 18,2 milhões de mortes por Covid nesse período aí de 2 anos. Então, nós sempre dizíamos, né, que aquelas doenças correlatas, né, com gripe, com esse tipo de... com a Covid, doenças semelhantes, que na verdade isso era falta de teste, que o médico atestava porque realmente não podia testar Covid, né? Os médicos sabem muito bem o que eles passaram aí nos prontos-socorros do SUS quando a coisa piorou de vez, né? Tanto que eles estão sofrendo até agora de exaustão, depressão e crises. A classe médica está bem deteriorada nesse quesito, por conta de tanto trabalho. E é isso. A região com mais mortes subnotificadas é o sul da Ásia, seguido pelo norte da África e Oriente Médio, Europa Oriental. E essa estimativa é assim estrondante, né? Nos Estados Unidos chega a 1,1 milhão de pessoas a mais. E no Brasil calculam 792 mil a mais. Eu acredito que bem mais, né? Pelo que nós vimos aqui no cenário de atendimento e de números mesmo. Produção mostrou aí essa foto com aquelas valas rasas, né? Com aquelas covas rasas que foram assustadores em determinados períodos. É isso. Nós já tínhamos avisado, né, Expedito, que isso estava acontecendo. Em toda a nossa programação, desde o início da pandemia, nós alertamos, não é isso? E que os números oficiais apresentados sempre foram números que não correspondiam à realidade. Eram números aí que estavam muito distorcidos em relação aos verdadeiros números, porque olha aí o que você leu aí. Essas regiões aí que você falou, África, Ásia, Europa Oriental e outras localidades, é a parte pobre do planeta, tá certo? Que é a maioria, porque você tem essa desigualdade absurda do capitalismo, né?
Então, você tem ali um mundo muito restrito de países ricos, tá certo? Que estão situados na Europa, ali Japão, Estados Unidos, o restante é essa pobreza que a gente conhece. Então, exatamente nessas regiões aí estão as maiores subnotificações. Mas não só aí, porque aparece nos Estados Unidos também o problema da subnotificação. Então, é um Exatamente. problema geral aí, né, que diz respeito ao capitalismo, que diz respeito a essa forma absolutamente predatória de exploração, não só do planeta e de tudo que diz respeito à vida humana, né? Não tem respeito por nada, não tem, né? É um sistema já completamente moribundo e que mesmo uma pandemia dessa, que poderia ser debelada muito rapidamente, porque você tem tecnologia hoje no mundo, ela se espraia por todo o planeta, tá certo? E causa essa devastação que nós vimos aí acontecer, não só nos países, afetou em maior quantidade os países pobres, evidentemente, né, por conta de uma série de fatores, mas atingiu também o coração dos países desenvolvidos. Você teve mortes aí em número muito, muito, muito exponencial na Europa, né? Inglaterra, Espanha, Alemanha, muito elevado. O que prova Exatamente. que esse regime, esse sistema não tem capacidade para debelar uma pandemia dessa, que é uma coisa que se supõe poderia ter sido controlada muito rapidamente, Se né? quisessem o controle, eles teriam já quebrado patente, nem existiria patente. Eles teriam Exatamente. desenvolvido em grupos. Se fosse uma comunidade, se fosse uma sociedade igualitária, junta, unida por uma cidadania, né, mundial, por uma qualidade de vida mundial, garantidos direitos, isso já teria sido aplicado no mundo inteiro, as vacinas e tudo mais, Sem né? dúvida. A exemplo de Cuba, né? Que mesmo com todos os embargos e tudo, fizeram 5 vacinas para cada faixa etária e distribuem das tripas corações para distribuir para o Oriente Médio, para a África e vivem mandando aí doações. Exatamente. Bom, a nossa próxima pauta aqui é assim, a dupla dinâmica, Expedito. É você que vai falar da dupla dinâmica, política de Bolsonaro e Guedes. É a dupla arrasa quarteirão, né? Tudo, arrasa o Bolsonaro, paizão. Bolsonaro e Guedes. É uma combinação explosiva contra o país, isso aí, né? Ou seja, esses dados que foram divulgados aí pelo IBGE, que dizem respeito aí ao IPCA e outros índices, né, que são divulgados sempre aí pelo IBGE, trouxe outros 2 dados aí, né, muito desanimadores, digamos assim, né? Tanto as vendas no comércio quanto a produção industrial começaram 2022 em queda. Ou seja, a atividade, as 2 principais atividades, não é isso? Que são o motor aí da economia, que são aí as vendas no comércio e a produção industrial. É o que são os motores, não é isso? Que fazem com que a economia funcione, com que a economia tenha o seu desempenho, a sua desenvoltura, né? Esses índices aí caíram, ou seja, começaram em queda em 2022. Ou seja, mais um resultado da política golpista. Nós temos que dizer isso aqui muito claramente. Tudo isso que o país está vivenciando hoje aqui é o resultado do golpe de Estado que a direita, não o Bolsonaro diretamente. Bolsonaro foi um beneficiário do golpe. O golpe foi dado pela direita, pelo DEM, pelo PSDB, pelo MDB. Foram esses os partidos que arquitetaram a queda do governo. A extrema-direita entrou aí como beneficiária da história, porque esses partidos que deram o golpe são partidos desmoralizados perante os olhos da população. E a campanha gigantesca que foi feita aí de ataques à esquerda, de ataque ao PT, prender o Lula e tal, pavimentou o caminho para a ascensão da extrema-direita
no país. Portanto, mais um índice aqui, mais um resultado aqui, mais um resultado da debacle econômica que o país está vivenciando como resultado dessa política desastrosa, nefasta que foi implantada no país a partir de 2016 com o golpe de Estado. É isso aí. E a situação vai piorar porque o governo não tem nenhum controle sobre nada. O próprio presidente da República diz que ele não manda em nada, não tem responsabilidade sobre nada e não controla nada. Bom, tá aí, né? Que boa declaração, né, do presidente, no chefe de Estado. Imagina. Ele podia ir embora também, pegar as coisas dele, não pegar mais nada, ir embora. Já que você não serve para nada, o que você está fazendo aí, né? Por favor. Bom, Expedito, a próxima é uma denúncia, né? Uma denúncia que saiu no Prensa Latina, um dos jornais aí mais lidos aí, europeu e latino também, né? Daqui para lá, na verdade. Rússia denuncia as atividades biológicas militares dos Estados Unidos na Ucrânia. Ou seja, a Rússia denunciou hoje, perante o Conselho de Segurança da ONU, que os Estados Unidos realizaram atividades militares biológicas em diferentes partes da Ucrânia e advertiu sobre o perigo que isso representa para a saúde. O representante permanente de Moscou nas Nações Unidas, Vasily Nebenzia, indicou que foi recentemente descoberto em território ucraniano como os restos de tal programa foram limpos. Ou seja, eles limparam, né, eles queimaram lá todas as suas experiências, porque não sabiam que o exército russo ia interceptar de alguma maneira